Começa agora o quadro Explique Direito com Tássia Silva. Muito bom estar de volta aqui nos estúdios do programa Tribuna Livre com o quadro Explique Direito. Eu sou Tássia Silva e, como vocês já sabem, toda sexta-feira nós temos aqui esse encontro marcado. Sexta-feira da semana passada não tivemos programa por causa do feriado, da Sexta-feira da Paixão, mas estamos aqui de volta com o tema Direitos das Pessoas Transsexuais. Direito de ser chamado, de ser chamada pelo nome que se identifica, direito à mudança de nome, à cirurgia de mudança de sexo. Esses e outros são os direitos garantidos às pessoas transexuais. Mas, infelizmente, o acesso à saúde pública, a dificuldade de conseguir um emprego, são questões que precisam de uma atenção urgente. Além disso, a violência contra as pessoas transexuais ainda é um dos principais problemas a serem enfrentados por essas pessoas e pela sociedade de uma forma em geral. Hoje nós estamos aqui com um entrevistado muito especial, que desde já eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite, Dr. Marcos Vasconcelos. Ele que é advogado, sócio fundador do primeiro escritório de advocacia negra do estado de Alagoas, presidente da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Alagoas. Dr. Marcos Vasconcelos, mais uma vez agradeço por ter aceitado o nosso convite e ter vindo de Maceió para cá, para fazer essa entrevista presencial, porque para os ouvintes fica muito melhor. E eu já lanço aqui a primeira pergunta, porque quem está em casa pode ter um pouco de dificuldade de saber pessoas transexuais, e de querer entender de quem a doutora Tássia está falando, de quem o doutor Marcos está falando. E já lanço a pergunta: nome social, que foi a primeira coisa que eu falei aqui, de que direito ela está falando, de que direito vocês estão falando? Bom dia, minha amiga Tássia, bom dia a todos de São Miguel, bom dia a todos os ouvintes. Então, justamente sobre o nome social, é aquele nome que a pessoa que é transexual, ela deseja que seja utilizado. Então, quem é a pessoa transexual? É aquela pessoa, em português bem comum, é aquela pessoa que nasceu de um sexo e não se reconhece com ele. Então, vamos supor, um homem que nasceu homem, justamente não se reconhece enquanto homem e se reconhece enquanto uma mulher trans ou uma travesti. Então, justamente esse nome social é para poder, de alguma forma, fazer esse uso do nome adequado ao gênero que a pessoa se identifica. Então, eu já falei aqui em outro programa sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, e hoje a gente está falando especificamente sobre os direitos das pessoas trans, e na época eu até dei um exemplo. Eu, Tássia, não me reconheço enquanto Tássia, por exemplo, e quero passar a ser chamada como Tássio, porque na minha cabeça, no meu entendimento, eu sou homem, eu sou do sexo masculino, para as pessoas em casa entenderem melhor. Então, eu tenho esse direito e, a partir do momento que eu disser, eu me reconheço como homem, eu quero ser chamada de Tássio. Você que me escuta, você que está na escola, você que está no trabalho, que está escutando a rádio, que está assistindo pelo YouTube do programa Tribuna Livre, você deve respeitar esse direito dessa pessoa transexual que quer ser chamada pelo nome social. E, além disso, nós temos o direito também, mais um direito, que é o de usar o banheiro de acordo com esse gênero que a pessoa transexual se reconhece. Aí nós temos uma resolução, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é uma resolução número 12 de 2015, e que ela é voltada especialmente para as instituições de ensino, garantindo aí o reconhecimento tanto da adoção do nome social, que as instituições passem a usar esse nome social naquele aluno, naquela aluna, e, além disso, que possibilite o uso do banheiro de acordo com o gênero. E aí eu queria saber, presidente e advogado, doutor Marcos, se na prática isso se aplica, essa resolução se aplica. Então, Tássia, infelizmente existem ainda muitas dificuldades para poder fazer essa aplicação, porque ainda muitas pessoas, quando olham, pessoas trans, mulheres trans, as travestis, os homens trans, olham já com desconfiança. Mas por que isso? Mas por que quer usar um banheiro que... Porque, gente, basicamente assim,
ela tem que usar, ele tem que usar os banheiros que se identificam, né, basicamente com o gênero. E não existe nenhum tipo de risco de abuso, porque a pessoa não está ali para poder abusar ninguém, né? É justamente para poder fazer o uso do banheiro conforme ela ou ele se identificam. E aí, justamente, existem muitas dificuldades com relação a isso, porque as pessoas vão atrás de quem era a pessoa, né? E isso não importa, né? Não é uma coisa que tem que ser colocada em consideração. Trazer nome, por exemplo, o nome morto, né? Que era, no caso, o nome de registro. São coisas, infelizmente, muito comuns. E, infelizmente, essa resolução existe, mas ainda existe o preconceito, o desrespeito, né? a essa pessoa trans, que, infelizmente, é muito corriqueiro. Entendi. Então, você falou a respeito dessa identificação da pessoa enquanto trans. Então, a gente está nas ruas e conseguir identificar que aquela pessoa é uma pessoa trans. Ela necessariamente precisa passar por alguma cirurgia para modificar esse sexo? É obrigatório passar por esse procedimento cirúrgico ou não? E se ela quiser passar, como é que faz? É pago? O SUS garante esse procedimento cirúrgico? Como que acontece? Sim, veja bem, nenhuma pessoa trans ela é obrigada a realizar a cirurgia de mudança de sexo. Inclusive, ela não precisa ser submetida à cirurgia de mudança de sexo para poder ser tratada pelo nome social, por exemplo. Né? Não é uma questão que a pessoa precise respeitá-la, né, enquanto mulher trans, enquanto uma travesti ou enquanto um homem trans, para que seja usado o nome social, no caso. Então, no caso, cada pessoa trans irá, de alguma forma, saber quais são as suas necessidades. Ou seja, de realizar cirurgia de harmonização facial, cirurgia tireoplastia, por exemplo, né? A mudança de sexo também, que é a transgenitalização, né? Enfim. E aí, no caso, isso é também, Tássia, concedido pelo SUS. Isso é disponibilizado pelo SUS. Agora, infelizmente, pelo SUS, pela precariedade, né, de profissionais da área, hoje, aqui em Alagoas, nós não temos, infelizmente, né, profissionais disponíveis. O mais próximo que tem é em Pernambuco, mas é uma lista de espera imensa, né, nós sabemos das dificuldades, mas as pessoas trans não precisam ser submetidas a cirurgias porque são obrigadas. Não são. Elas se identificam com o gênero que elas querem, né, obviamente, mas não são obrigadas a submeter à cirurgia. Entendi. Nós falamos um pouquinho a respeito do nome social, que, como eu falei aqui, a partir de hoje, por exemplo, eu quero ser chamado de Tássio. Então, esse seria um primeiro passo. Mas se eu quisesse, de fato, que esse nome passasse a ser o que está lá no meu registro, o que está nos meus documentos, é possível isso? Como assim? De usar o nome social? De transformar o nome social no nome de documento, vamos dizer assim. Eu preciso... Sim. Qual o procedimento que eu preciso procurar? Preciso ir para a justiça? Preciso procurar o cartório? Como que eu faço? Entendi. Pronto. Na verdade, Tássia, para poder usar o nome social, pode ser sem a inclusão do RG, por exemplo. Né? Pode ser... Eu me identifico enquanto Maria, então vou usar o nome Maria como nome social, por exemplo. Né? Mas, caso queira incluir no RG, é necessário que seja encaminhado a um posto de identificação para poder fazer essa inclusão do nome social. E para poder fazer a alteração no registro civil, é preciso ir para o cartório. Aí no cartório, e também, caso haja a negativa pelo cartório de fazer essa alteração, é necessário que seja colocado na justiça. Mas, assim, já existem leis que garantem essa alteração no cartório. Não é necessário ir para uma ação judicial, enfim, basicamente. Mas, dada a resistência de vários cartórios em realizarem essa troca, nós, infelizmente, temos que recomendar a justiça. E nós temos canais também, né, Marcos, que eu sempre falo aqui, de tentativas outras, antes de tentar judicializar ações, porque a gente sabe também da demora que é do judiciário, de tentar ir no CNJ, porque já que os cartórios respondem perante o CNJ, denúncia no próprio Ministério Público, tentar outras formas de movimentação e de implementação dessa lei. Eu sempre falo aqui que informação é poder. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje são informações muito importantes a respeito de direitos dessas pessoas e que elas, tendo conhecimento desse direito, podem começar a exigir o cumprimento. Então, se eu sei que eu tenho o direito de ser chamado pelo nome que eu me identifico, eu vou
começar a exigir. E nós, enquanto sociedade, eu falo novamente, vocês que nos ouvem, nós precisamos respeitar a decisão dessas pessoas. Não nos cabe fazer qualquer tipo de julgamento, se é certo, se é errado. Mas eu não consigo olhar e ver uma mulher, mas você não precisa ver. Quem precisa ver uma mulher, quem precisa ver o homem é a própria pessoa. Então, se ela não se identifica com aquele gênero que nasceu, não é, Marcos? Com aquele sexo que ela nasceu, explique. E outra coisa, né, Tássia? Nós vivemos num mundo, né, onde as pessoas querem enxergar aquilo que elas entendem que tem que ser, né? E nem tudo na vida é aquilo que nós acreditamos, é o que a gente tem como referência. Os outros têm que ser como os outros querem ser, como as outras querem ser, e não como nós temos que enxergá-los, né? E é até engraçado que eu até lá fora, conversando no intervalo com o Marcos, eu disse, veja, eu tenho uma filha, a Cecília, que eu acho que quem me segue nas redes sociais sabe, ela tem o cabelo Black Power, e ela, é próprio dela, ela nunca gostou de usar brinco, ela nunca gostou de usar lacinho, tiara, é dela. Desde pequenininha ela tirava, o brinco ela pedia para tirar. E hoje a gente não força mais. No início a gente colocava porque é menina, a gente quer botar um brinquinho, furou a orelha. Hoje eu não forço mais, está lá a gaveta do guarda-roupa cheia de laços, ela não usa, eu também. E a todo momento a gente é questionar, tanto eu quanto meu esposo, qual o nome dele? Quantos anos ele tem? Onde é que ele estuda? E por quê? Porque ela não tem isso que as pessoas enxergam que é próprio de mulher, vamos dizer assim, que é usar acessórios. Então, a gente tem realmente essa mania de tentar enxergar no outro aquilo que a gente tem como padrão, né? A ideia do feminino, né, é uma coisa muito forte, infelizmente. Assim como também do masculino, né? Então, se o homem ele não age de uma forma, né, com um comportamento específico, ele não é tão homem quanto alguém pode imaginar. Isso é totalmente equivocado, né, muitas vezes, porque o que é para você ser homem, o que é para você ser mulher, Tássia, ou para quem está ouvindo a gente, pode passar por uma série de cultura e de crenças e religiões que podem alterar drasticamente. Então, assim, essa pessoa vai ficar sempre refém disso, do que o outro vai esperar dela. Então, assim, é injusto, né? A gente colocar sempre essa espera no outro. Essas imposições, né? E aí, falando desses direitos, nós temos, infelizmente, um alto índice de violação desses direitos das pessoas trans, da população trans. E nós temos, aqui no Brasil, uma criminalização que é chamado de homotransfobia. É até um nome bem complicado, mas que o Dr. Marcos vai explicar o que significa isso. Então, Tássia, normalmente existe, né, o crime de homofobia, o crime de transfobia, só que para poder ocorrer, né, essa junção, essa união, é para poder englobar todas as situações possíveis, né? E aí, dentro do crime de transfobia, que é justamente direcionado às pessoas trans, né? É o crime de ódio, que envolve violência psicológica, envolve violência física, enfim. E aí, todas essas questões que passam pelo desrespeito ao nome social, pelo desrespeito ao outro, né, enquanto pessoa trans, tudo isso envolve a transfobia. De que forma isso hoje ela é aplicada? Infelizmente, muitos dados que envolvem violência de pessoas trans não conseguem chegar. Por quê? Porque é uma população muito fragilizada, né? Então, muitas vezes, essa pessoa trans vai para uma delegacia e é desrespeitada, é colocada como motivo de chacota. Os dados são muito difíceis de fazer levantamento. Então, muitas vezes não se consegue efetivamente aplicar essas penalidades. Por quê? Porque justamente existe a precariedade, a marginalidade. Essas pessoas vivem à margem da sociedade, muitas vezes. E até a falta de interesse, né? Sim. De políticas públicas e também da própria segurança pública de ir em busca dessas informações e de tentar descobrir informações a respeito desses crimes que foram cometidos, né? Nós tivemos uma decisão recente, doutor Marcos, do STJ, que ele ampliou a aplicação da Lei Maria da Penha, incluindo aí as mulheres trans no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, quando existir violência doméstica contra as mulheres trans. Eu queria que o doutor comentasse essa decisão, salvo engano, foi da semana passada, semana retrasada, foi desse mês ainda de abril. Eu queria que o doutor comentasse essa aplicação, né, esse entendimento do STJ, se ele é válido, qual o seu entendimento também enquanto advogado. Veja bem, a Lei Maria da Penha, ela busca proteger mulheres, né? E ela não faz nenhum tipo de diferença de mulher, entre aspas, biológica, mulher que se reconhece enquanto mulher, enfim. Então,
justamente por essa questão de proteger mulheres, é que foi aplicado pelo STJ a questão da extensão da interpretação para mulheres trans também, né? Como existe, como nós estamos aqui conversando, né, muito preconceito com relação às mulheres trans, infelizmente. Então, o que o STJ fez foi: eu respeito como ela se identifica, né? E vamos colocar aqui basicamente mais uma proteção. Por quê? Porque são pessoas completamente, Tássia, completamente vulneráveis, né? Marginalizadas. E aí muitas vezes a gente consegue, de alguma forma, colocar judicialmente isso, mas para poder aplicar, como você falou, é uma imensa dificuldade. Então, o que o STJ fez foi basicamente isso: eu respeito como ela se identifica e, a partir desse momento, vamos aplicar a Maria da Penha às mulheres trans e às travestis. Inclusive, Tássia, me permita fazer uma observação, porque as pessoas, basicamente, aqui têm alguma dificuldade. Mas espera aí, o Dr. Marcos está falando de travestis e de mulheres trans. São coisas diferentes? Não. As travestis e as mulheres trans são a mesma coisa. A questão é que o termo travesti, como é algo que foi colocado de um tom pejorativo, foi ressignificado, foi modificado para um termo onde seja colocado como motivo de força, né? de ser reformado, né, de uma forma boa, para poder não usarem como um tom de chacota, como era até um tempo atrás, não tão distante. Então, basicamente, as travestis, no pronome feminino, as travestis, e não os travestis, porque Sim. os travestis é errado. As travestis e as mulheres trans são a mesma coisa, né? São pessoas que se identificam com o sexo feminino, são mulheres. Você tocou num assunto até que a gente ainda nem tinha colocado, inclusive aqui no script da entrevista, mas que me lembrou de uma aula que eu tive acerca dos relacionamentos homoafetivos, e que o professor da pós, ele disse assim, que nem concordava tanto com essas diferenciações que são feitas, porque quando a gente fala num casal, vamos dizer, padrão, né, como as pessoas imaginam, um casal heterossexual, a gente nunca diz o casal heterossexual, o homem heterossexual, a mulher heterossexual, mas sempre que a gente vai se tratar dessas pessoas, a gente fala a mulher trans, o homem trans, o casal homoafetivo. E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Você acha que essa identificação ela é válida para não causar uma invisibilidade da pauta e dos direitos que essas pessoas querem ter e querem os que já têm efetivados? Ou você acha que realmente a gente colocar cada um na sua caixa acaba aumentando essa discriminação? Então, Tássia, vai depender muito do tom que se quer utilizar. Eu concordo, né, que colocar numa caixinha cada pessoa é de uma... Enfim, Porque são pessoas, exato, né, de uma forma geral. É de apequinar, né? Vamos dizer assim, cada pessoa. Porém, muito se chega a mim, por exemplo, mas Marcos, como é que eu chego até ela para poder perguntar se ela se identifica como uma travesti ou como uma mulher trans? Na verdade, isso não tem que ser perguntado. Né? Isso tem que ser basicamente colocado pela pessoa, caso ela se sinta confortável. Mas se você aparentemente vê alguém que se identifica com o gênero feminino, né, e que quer ser tratada pelo nome social, é preciso respeitar. Inclusive, Tássia, é preciso diferenciar, porque muitas pessoas ficam falando: mas Marcos, como é que eu vou saber se o outro é homossexual, se o outro é heterossexual? É uma questão que cada um tem que administrar da vida de cada um, né? É algo privado. E nós estamos falando aqui de coisas diferentes. Sexualidade, que no caso é a atração pelo outro, é como se... como o outro se envolve afetivamente, sexualmente, é uma coisa. Como o outro se identifica é outra coisa. Ou seja, um passa pela sua identidade, como o outro se identifica, né? Ou seja, com o gênero, com o sexo que se identifica. E quanto a outra questão, a sexualidade, é justamente como o outro vai se relacionar, né, sexualmente e afetivamente com outra pessoa. Perfeito. E isso daria, só essa última fala do Dr. Marcos daria tema para um outro programa, porque realmente tem muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito disso. Mas é trans, mas ele gosta de mulher, e como é isso? E o pessoal fica nessa confusão, né, que não precisa ser feita, mas as pessoas estão a todo momento tentando questionar e entender como o outro se relaciona. Nós estamos encerrando a entrevista, mas eu queria
falar para vocês que estão nos ouvindo que o doutor Marcos, recentemente, juntamente com as advogadas da doutora Ana Clara, Cíntia Maia, Maiara Heloíse, fundaram o primeiro escritório especializado em advocacia negra do estado de Alagoas. O ACM Advocacia. Eu queria que você... ACMV Advocacia. Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos escutando como é essa pauta especializada, o que é que o escritório primeiro de Alagoas propõe. Então, é um grande prazer, inclusive, né, falar sobre o ACMV Advocacia, principalmente porque é a união de vivências, né, é a união de 4 vidas negras, né. Muitas vezes assim, o pessoal chega a perguntar, mas peraí, como é que pode o povo negro assim tão clarinho? Mas não, é porque assim existem vários recortes né, na questão racial, que não é só aquele o negro retinto, né, que é aquela pele mais um tom mais escuro, enfim, mas nós unimos, né, enquanto negros, enquanto advogadas e advogado negro, para poder somarmos os propósitos, justamente para poder atendermos não só ao público, né, negro, mas a todos os públicos em especial. Então nós atuamos com várias áreas especializadas, né? Somos criminalistas, somos civilistas, mas temos um olhar muito mais voltado para a questão racial, principalmente para poder se diferenciar com relação ao atendimento, que nós sabemos hoje que existem diferenças, né? Infelizmente. O racismo, ele é uma realidade, né? Nós temos que reconhecê-lo e passar a identificá-lo cada vez mais. E aí, com as meninas, né, que eu chamo as meninas, né, a Ana Clara, a Maiara, a Cíntia. Inclusive, mandar um abraço muito grande e um beijo. Elas devem estar nos assistindo, nos ouvindo também. Com certeza, maravilhosas. E aí, nos unirmos, né, com as vivências, com as experiências nossas, fez com que a gente transformasse, né, o escritório no primeiro, que de fato é o primeiro, né? Nós não temos assim conhecimento, infelizmente, de outros escritórios que sejam compostos só por advogados negros. Nós temos, claro, advogados negros no estado de Alagoas, porém não temos um escritório voltado de forma exclusiva com esse fim. Então, nós temos atuação em várias áreas e basicamente, a nossa proposta, para poder finalizar, é justamente esse viés social, né? Nós temos essa questão social muito forte e, enfim, estamos aí na luta, é basicamente isso. Guardem esse nome, ACMV Advocacia, eles estão fazendo história dentro do estado de Alagoas. Eu queria mais uma vez agradecer, doutor Marcos, por você ter comparecido, por ter trazido esses esclarecimentos, essas explicações tão ricas e necessárias. A gente precisa falar sobre os direitos de todas as pessoas e hoje especialmente falamos sobre os direitos das pessoas trans. Mais uma vez, muito obrigada. Você quer deixar uma última palavra? Quero agradecer muito pelo convite, Tássia, ao Álvaro também. Muito, muito obrigado a todos os ouvintes, né? E peço pessoas assim para poder de alguma forma respeitarem o outro como ele é, independente de como você entende como a vida tem que ser, como os seus problemas estão, né? Como a sua percepção ela funciona, como a sua opinião funciona, como a sua religião funciona. Respeito, ele é necessário. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira, eu, Tássia Silva, estou de volta com mais um quadro do Explique Direito.